Olá pessoal, sou o professor Gilvan Marques. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novo vídeo e não esqueça de dar aquele like no final do vídeo. Teoria dos conjuntos. O que seria aqui? A gente vai ter uma breve noção básica de teoria do conjunto. É o agrupamento de elementos sob determinadas condições. Podemos representar os conjuntos de três formas, sempre usando letras maiúsculas do alfabeto para nomeá-lo. Então, coloque seus elementos entre chaves separados por vírgula. Como assim, professor? Desse jeito aqui. Exemplo. Esse N aqui, ele representa conjunto dos números naturais. Então, observe que o conjunto dos números naturais é representado pela letra N, maiúscula, e os elementos estão entre chaves, né? Então, aqui, na verdade, faltou até o zero aqui, tá? Que o conjunto dos números naturais é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Bom, aqui, outra maneira de você representar o conjunto, tá aqui, olha, em letras maiúsculas e entre chaves. Aqui seriam os elementos 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente, que representam o conjunto dos números pares positivos. Então, a representação de um conjunto numérico, ele pode ser representado por sentença matemática. Então, o exemplo é esse aqui, ó. Conjunto A é todo número x que pertence ao conjunto A, tal que esse x é maior que zero. Então, o que significa dizer que esse x é maior que zero? Que esse conjunto A ele tem os elementos 1, 2, 3, 4, porque ele é maior que zero. 5 e assim por diante. Então, tá aqui, ó, x pertence aos reais, tal que x é maior que zero, representado pelo exemplo anterior, ficará representado, tá aqui, que seria esse exemplo anterior aqui, conjunto N. E pode ser representado também pelo diagrama de Venn. Quem seria esse diagrama de Venn? É isso aqui, galera. Olha. Então, o diagrama de Venn é esse aqui. Ó. Conjunto A tem os elementos A, E, I, O, U. E você vai ter esse outro conjunto A, que tem os elementos aqui. Ó. 1, 2, 3 e 4. E o conjunto B, 2, 3, 5 e 6. Tá? Então, aqui esse conjunto A eu posso representar assim. Ó. Se for colocar entre chaves, ele é o A, B, não. A, E, I, O e U. Tá ok? Bom, relação de pertinência. Essa relação de pertinência é quando a gente vai observar se um elemento pertence ao conjunto. Então, a gente vai colocar esse símbolo bem aqui, quando o elemento pertence ao conjunto. E não pertence, a gente coloca esse símbolo bem aqui. Então, por exemplo, aqui. Tem aqui o conjunto A, de elementos 1, 2 e 3. Conjunto B, de elementos 4, 5 e 6. Então, aqui, eu posso afirmar que o número 1 ele está dentro do conjunto A. Então, o número 1 pertence ao conjunto A. O número 2, observe que o conjunto B é 4, 5, 6. O número 2 não está no conjunto B, então eu posso afirmar que 2 não pertence ao conjunto B. Aqui, olha, 6 pertence a B, né? 6 pertence ao conjunto B. Então, observe que o 6 está no conjunto B. Então, eu posso afirmar que 6 pertence ao conjunto B. Subconjunto. O que seria subconjunto? Então, vamos fazer uma pequena leitura aqui. Para afirmarmos que o conjunto A é subconjunto do conjunto B, A tem que estar contido em B. Ou seja, todo elemento que pertence a A tem que pertencer a B. O que seria subconjunto, galera? É um conjunto que está dentro de um outro conjunto. Tá? Vamos supor aqui, vou pegar aqui um exemplo. Em Belém do Pará, teve um residencial fechado. E dentro desse residencial fechado, queriam fazer um outro residencial. Fecharam uma rua lá e colocaram um outro portão. Ficou um residencial dentro de um residencial. Então, isso é um subconjunto. Então, por exemplo, aqui, observe que os elementos aqui do conjunto A, o A está sendo representado pelo diagrama de Venn. Os elementos de A é 1, 2 e 3. Então, A ele é um conjunto, e esse conjunto A está dentro do conjunto B. Então, o conjunto A ele é subconjunto do B. Então, falamos aqui que A está contido em B.
O que acontece aí? E uma outra determinação eu posso fazer o seguinte: B contém A, que seria a mesma coisa que B contém A, tá? Então aqui, observe o seguinte: esse conjunto A, elemento 1, 2 e 3, e você vai ter o conjunto B, elemento 4, 5 e 6. Observe que o conjunto A, os elementos de A não estão dentro de B. Então eu posso afirmar o seguinte, que A não está contido em B, ou que B não contém A. Então aqui, olha, veja bem. Por outro ângulo, observe que o conjunto A, colocado entre chaves, ele é 1, 2 e 3. O conjunto B, ele é 1, 2, 3, 4, 5. E o conjunto C, 2, 6 e 7. Então o que eu posso afirmar? Observe que todos os elementos do conjunto A estão dentro do conjunto B. Então eu posso afirmar que A está contido em B, ou seja, todos os elementos de A estão no elemento B, estão no conjunto B, tá? Ou eu posso afirmar que B contém A. Então observe que aqui, ó, o conjunto C, que é 2, 6 e 7, o único elemento que é do conjunto C que está em B é o 2. Então aqui eu posso afirmar que C, né, não está contido em B. Não, filho, vai, papai está trabalhando, vai lá com a mamãe, vai. Tipos de conjunto são eles: conjunto unitário, o próprio nome já diz, né? Conjunto unitário é um conjunto que tem apenas um elemento. Então, exemplo aqui, o conjunto A de um elemento só. Você vai ter o conjunto vazio, olha só, vazio, não tem ninguém no conjunto, tá? Agora, muito cuidado, porque o conjunto vazio ele pode ser representado somente por entre chaves ou por esse símbolo, tá? Então, você tem aqui o conjunto A, ele tem aqui esses elementos, ou seja, não tem ninguém, então é um conjunto vazio. Ou o conjunto A pode ser representado por esse símbolo. Agora, cuidado. Por que cuidado? Se eu falar que o conjunto A ele é vazio, eu tenho que colocar somente dessa maneira aqui, somente entre chaves e não tem ninguém aqui dentro. Agora, a partir do momento que eu coloco esse símbolo aqui dentro do conjunto A, ele não é mais um conjunto vazio. Esse conjunto A ele é um conjunto unitário, ou seja, tem apenas um elemento, onde esse elemento é o conjunto vazio. Porque o conjunto vazio ele é representado por esse símbolo aqui. Conjunto finito. Olha o nome, conjunto finito, ele tem fim. Então, nesse caso aqui, ó, é um conjunto que possui número limitado de elementos. Então, tem aqui esse conjunto de elementos 1, 2, 3. Esse outro conjunto de elementos A, E, I, O, U. Então, são 5 elementos dentro desse conjunto e são 3 elementos dentro desse conjunto. Então, a gente tem fim. Então, é um conjunto finito. Conjunto infinito não tem fim. Então, é o conjunto que possui números ilimitados de elementos. Então, aqui, se você observar, ele começa aqui 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, né? E continua com a sequência de reticências 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Não tem fim. Nesse caso aqui, nesse próximo exemplo, 2, 4, 6, 8, esse conjunto aqui está representando o conjunto dos elementos pares, tá? Só que o zero não está aqui, né? Então aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e assim por diante. Operações entre conjuntos. Aqui uma das partes principais do assunto, que é a parte que a gente vai trabalhar exercício, tá? Que seria a união de conjunto. Olha só, união, o próprio nome está falando. É você unir os conjuntos. Então, o que, que vai acontecer aqui? Se você tem aqui 2 ou mais conjuntos e você quer unir o conjunto, você vai ter que representar por esse símbolo bem aqui, tá? Mas depois eu explico como é que faz a união. Então, olha só, por exemplo aqui, dado os elementos A, que é 1, 3 e 5, né? O conjunto A tem os elementos 1, 3 e 5. O conjunto B tem os elementos 1, 2 e 4. Então, eu quero unir esses conjuntos. Gente, para eu unir, olha o que eu faço aqui. Eu vou juntar todo mundo aqui, ó.
os elementos de A, 1, 3, 5. Os elementos de B, 1, 2 e 4. 1 já está aqui, 2 e 4. Então, observe que aqui, quando eu vou unir dois conjuntos, ou dois ou mais conjuntos, se tem algum elemento que está se repetindo, eu não preciso repeti-lo novamente, colocando assim 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Representando pelo diagrama de Venn, a região que representa a união dos dois conjuntos é toda essa que está pintada bem aqui. Ó. É tudo isso aqui. Ó. Então tem até a observação aqui. Ó. Quando os conjuntos têm o mesmo elemento em comum, que é esse caso bem aqui, olha, do 1, tanto no A e no B, não é preciso repeti-la para unir os conjuntos A com o conjunto B, formando outro conjunto com todos os elementos pertencentes a A ou B. Números de elementos de dois conjuntos. Então, aqui, gente, resumindo, tem uma pequena fórmula aqui. O que significa o número de elementos de dois conjuntos? É você pegar, você vai calcular o número de elementos de A união B. Ou seja, você vai unir dois conjuntos e quer saber a quantidade de elementos, o número de elementos do conjunto. Então, para você unir os dois conjuntos, para você saber o número de elementos de dois conjuntos, você vai ter que pegar o número do conjunto A, a quantidade de números de A, o número de elementos de B, menos o número da interseção entre dois conjuntos. Tá? O que seria esse símbolo aqui? É interseção. Interseção. Interseção de dois conjuntos é quando você tem o mesmo elemento nos conjuntos. Tá? Então aqui você tem uma outra fórmula para unir os três conjuntos. É uma fórmula um pouquinho mais complexa. É pouquíssimo usual, mas se você souber usar ela vai ser muito útil. Então, o número de elemento A união B união C, ou seja, você quer saber o número de elementos que tem o conjunto ao unir o conjunto A com o conjunto B e o conjunto C. Então, essa pequena fórmula bem aqui. Eu vou pegar o número de elementos de A, somar com o número de elementos do conjunto B, somar com o número de C. E eu vou ter que fazer a subtração do número de elementos da interseção entre A e B, menos número de elementos, número da interseção de A com C, menos o número de elementos de B com C. E eu vou ter que somar com o número de elementos de A, interseção B, interseção C. Essa fórmula aqui ela parece ser um pouquinho complexa para você colocar na cabeça, mas não é não. Bom, tá aqui, interseção. Aí sim, agora o que é interseção de dois conjuntos? Tá aqui, ó. A interseção de dois conjuntos é quando você tem os elementos no mesmo conjunto, tá? Então, se você tem aqui o conjunto A de elementos 2, 4, 6, conjunto B de elementos 0, 1, 2, 3 e 4, quem seria a interseção? Pelo diagrama de Venn fica bem mais óbvio de você observar. Então, aqui você vai ter o conjunto A. Então, o conjunto A é 0, 2, 4, 6. E o conjunto B? Ele é 0, 2, 4, 1 e 3. Tá? Não necessariamente nessa ordem. Então, está aqui, ó, representando os elementos entre chaves. Está aqui o conjunto A. Entre chaves está aqui o conjunto B. Então, observe que o 0, o 2 e o 4 estão no mesmo conjunto ao mesmo tempo. Então, isso aqui que é a interseção B. É você ver quais são os elementos que estão nos mesmos conjuntos ao mesmo tempo. Então, representando pelo diagrama de Venn, a região que representa a interseção é essa região bem aqui, olha, onde aparecem todos os elementos que estão tanto em A quanto em B ao mesmo tempo. Aqui, diferença entre o conjunto A menos B. Olha só que interessante. Eu tenho o conjunto A, eu tenho os elementos do conjunto A, e quero tirar os elementos que estão em B. Então, como é que você vai fazer aqui? Observe o seguinte. Sejam A os elementos
1, 2, 3, 4 e 5. E B, os elementos 2, 4, 6 e 8. Quem seria A menos B? Então, observe, o conjunto A em forma de entre chaves, né? Você vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5. E eu tenho o conjunto B, 2, 4, 6 e 8. Então, quem é A menos B? É você pegar os elementos do conjunto A e tirar os elementos que estão em B. Então, se você observar aqui, o 1 ele está em B? Não. O 2 ele está em B? Tá. Então, eu vou tirar esse elemento daqui, ó, do conjunto A. O 3 está em B? Não. O 4 está em B? Não. E o 5? Aliás, o 4 está em B, né? O 4 está em B, sim. Então, já que o 4 está em B, eu vou ter que tirar esse elemento daqui também. O 5 está em B? Não. Então, se é A menos B, eu peguei o conjunto A e tirei os elementos que estão em B. Então, ficou aqui, ó, 1, 3 e 5. Pelo diagrama de Venn, você pode representar dessa maneira aqui, tá? Então, observe que se você tirar os elementos de A, aliás, se você tirar os elementos de B, né? O elemento de A que está em B, você vai ter que tirar todo mundo que faz parte do conjunto B e vai sobrar apenas essa parte bem aqui, que é justamente essa região pintada aqui, que eu estou colocando agora de vermelho, que representa o conjunto A menos B. Complementar. Se B está contido em A, ou seja, se eu estou afirmando aqui, né, se o texto afirma que B está contido em A, é porque o conjunto B está dentro do conjunto A. A diferença A menos B denomina-se por complementar de B em relação a A. Ou seja, quando se fala nesse caso aqui, é a mesma coisa de você fazer A menos B. Tá ok? Então, por exemplo, aqui. Eu tenho aqui o conjunto B, 2 e 3, e tenho o conjunto A, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, quem seria aqui no caso complementar de B em relação a A? É justamente você pegar aqui o conjunto A e fazer a subtração. Seria A menos B. Tá? Então, se você pegar o conjunto A e tirar quem está em B, quem está em B é o 2 e o 3. Então, aqui fica somente o 0, 1 e 4. Está bem aqui, ó, o A menos B. Então, isso aqui que é o complementar. Então, a região é justamente a mesma parte aqui de A menos B. Essa parte de complementar aqui, eu nunca vi cair em prova de vestibular. Então, a gente não deve ficar tão preocupado em relação a isso, tá? É mais porque está no conteúdo mesmo. Conjuntos numéricos. Aí sim, aí a gente vai começar a brincar um pouquinho aí. Então, conjunto numérico é justamente esses números que vocês já conhecem. Então, vocês têm aqui o número em forma de fração. A fração 2/5, por exemplo, que conjunto ele pertence? O menos 8, a que conjunto ele pertence? O 6, e assim por diante. Então, temos o conjunto dos números naturais, que é justamente aqui. Entra o zero, então o naturais é representado por n, né? Faltou só um traçozinho aqui, ó, por esse símbolo, que é assim, ó. Você coloca um n e um traço do lado do n. Então, o conjunto dos números naturais é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. É um conjunto infinito, não tem fim. Agora, se entrar aqui naturais com asterisco, esse asterisco significa dizer que o zero é excluído. Então, observe que em relação ao primeiro conjunto, que é os naturais, o zero entra. Agora, em relação ao próximo conjunto, que é os naturais com asterisco, o zero não entra. Então, aqui é só 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Conjunto dos números inteiros. Quem seria o conjunto dos números inteiros? Ele é os naturais. Observe que essa parte daqui para cá, ele representa o conjunto dos números naturais. E para trás é o naturais negativo, né? São números negativos, incluindo o zero, é claro. Então, falou em números inteiros, é tanto números positivos quanto os negativos. Z+. Esse Z+, representa o seguinte. Muito cuidado para você não se confundir. Quando você coloca aqui, por exemplo, você coloca aqui N asterístico, o asterístico significa dizer que o zero ele é excluído, tá?
somente quando é asterístico. Então, não vai imaginar que quando aqui é Z+, os positivos são excluídos. Na verdade, esse conjunto Z+, significa dizer que o conjunto tem somente números positivos. Então, é o conjunto dos números inteiros estritamente positivo. Ou seja, só entra a parte positiva do conjunto, que é justamente essa parte bem aqui assim. Tá? Z- é o mesmo raciocínio do Z+, só que em vez de positivo é negativo. Então, o conjunto dos números inteiros estritamente negativo, ou seja, só entra a parte negativa. Professor, mas o zero ele não é negativo? Olha, o zero é um elemento neutro, tá? Ele está tanto no conjunto positivo quanto no conjunto negativo. Então não existe menos zero. Conjunto dos números inteiros com asterisco. Agora sim, ó, o zero ele é excluído. Então observe que o zero aqui, gente, ele foi excluído desse conjunto porque tem asterisco. Temos aqui, olha, o Z mais com asterisco, então são um conjunto dos inteiros positivo, excluindo zero, então só tem 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Você vai ter aqui o Z menos com asterístico, então é os números inteiros estritamente negativo, excluindo zero, observe que o zero não está aqui. Você vai ter também aqui conjunto dos números racionais. Pessoal, o que são o conjunto dos números racionais? É justamente aqueles números em forma de fração. Cuidado, porque a fração, ela também, né, se você observar aqui, o 0,2 ele é um número decimal. Lembrando que todo número decimal é um número que tem vírgula. E todo número decimal ele pode ser colocado na forma de fração. Então, o número decimal também é um número racional, tá? Dízima periódica, 0,4444, ele é uma dízima periódica que você pode transformar em forma de fração, então a dízima periódica também é um número racional. Então aqui, números racionais, colocando aqui, é um conjunto formado por números que podem ser expressos sob a forma de fração, né, que é a forma de A sobre B. Lembrando que o B não pode ser zero, porque em uma fração, aqui embaixo, olha, não pode ser zero porque não existe divisão por zero. Então, veja bem, ele é representado, o conjunto de números racionais ele é representado em forma de uma sentença matemática. Quem são os números racionais? É todo x, tal que o x ele é da forma A sobre B, ou seja, ele é uma fração. Com A pertencente aos inteiros, tá? Ele entra tanto o valor positivo ou negativo, pode ser inclusive o zero. Observe que aqui só é o conjunto inteiro, não tem asterístico, não tem mais, nem tem menos. E B pertence a Z também. Só que tem uma outra restrição, o B não pode ser zero, que nem aqui em cima que nós vimos, olha. O B não pode ser zero, tá? Então, se você quer colocar, se você tem aqui um número racional da forma A sobre B, esse A ele é qualquer número inteiro e esse B ele é qualquer número inteiro, só que não pode ser o zero, é a única restrição, tá? Então, um exemplo aqui de conjunto dos números racionais. Você vai ter aqui, olha, 1 sobre 2, 1 sobre 2. Aqui tem outros elementos. Agora, uma observação. Os conjuntos N e Z são subconjunto de quê? Como assim, professor? Não entendi. Quem são os N's? Quem é o conjunto N? É 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Quem é o Z? Conjunto Z. Ele entra aqui, olha, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vem a parte negativa. Tá? Eles são subconjunto de quê? Ou seja, eles também são conjuntos, eles também são números racionais. Professor, como assim número racional? Vou te dar só um exemplo aqui. O 2, se você observar, ele está tanto na parte do números inteiros quanto nos números naturais. Só que o 2, eu posso colocar ele da forma 2 sobre 1. Porque 2 sobre 1, né? 2 dividido por 1 é 2. Então, 2 sobre 1, ele é uma fração. Então, eles são números racionais. Tá? Qualquer número que você imaginar, você pode colocar o 1 embaixo.
Tanto é que quando você vai resolver uma equação do segundo grau, por exemplo, né, uma proporção, tipo assim, ó, x sobre 8 igual a 14, por exemplo. Aí o que o professor fala? Pessoal, bora multiplicar cruzado. Então aqui eu posso colocar 1 aqui embaixo. Pronto. O 14 virou 14 sobre 1, transformou em uma fração. Aí o que a gente faz? O que a gente faz? Multiplica cruzado. Então todo número natural, todo número inteiro, eu posso colocar na forma de fração. Tá? Conjunto dos números irracionais. Cuidado aqui, tá? Porque o conjunto dos números racionais são números que não pode ser colocado nem na forma de fração, tá? E aqui, um dos exemplos aqui de números irracionais é a raiz quadrada do 2, tá? Raiz quadrada de 2. Quem mais? O π, que está bem aqui, né? Raiz quadrada de 3. Por quê? Essa raiz quadrada de 2 de 3, ele não tem um valor exato, tá? A gente nem sabe quantas cargas decimais tem após a vírgula quando você for resolver. A única coisa que a gente sabe é que tem uma aproximação de 1,41 para a raiz de 2 e 1,73 para a raiz de 3. Então, uma aproximação. Tá? Então, aqui, ó, números racionais, está aqui o exemplo, a raiz de 2, a raiz de 3, o π. E tem outros números, né, galera? Toda raiz que não tem valor exato, ele é um número irracional. Esse aqui é o mais fácil, conjunto dos números reais. Números reais é qualquer número que você possa imaginar, tá? É o conjunto que une todos os conjuntos. Então aqui pode ser o valor, pode ser um número negativo, pode ser o zero, pode ser uma raiz quadrada exata, pode ser uma fração, pode ser um número irracional, tá? Ele une todo mundo dentro de um único conjunto. Como é que nós vamos ficar aqui? Bem aqui, gente, você vai ter o conjunto dos números naturais, nessa bolinha vermelha, e esse conjunto de números naturais está dentro do conjunto de números inteiros. E os inteiros estão dentro do conjunto de números racionais. E esses irracionais, professor, ele está onde? Pessoal, ele não está dentro de nenhum desses conjuntos. Ele está aqui do lado, vamos dizer. Porém, ele está dentro do conjunto dos números reais. Tá? Intervalos. O que significa dizer aqui intervalos? Gente, isso aqui é bacana, essa parte. Porque assim, deixa eu logo passar para o que mais interessa aqui. Então, eu tenho aqui conjunto dos números reais maior que 5. Quem é maior que 5? É o 6, o 7, o 8. E tem que ser o quê? Menor que 9. Então, se você for pegar aqui conjunto de números reais maior que 5, é claro que reais é todo o número que você imaginar, tá? Mas aí, se eu for contar só com o natural, seria quem? 5, 6, 7 e 8. Ele é maior que 5, menor que 9. Mas aí, gente, eu posso representar em forma de intervalo esse conjunto aqui, tá? Então, observe o seguinte, quando ele fala maior que 5, maior que 5 é diferente de que maior ou igual. Então, quando fala maior que 5, esse intervalo aqui, ó, observe que é uma bolinha aberta. Quando eu falo bolinha aberta, a bolinha não é pintada. Menor que 5, a bolinha está aberta, olha, tudo branco por dentro. Então, isso quer dizer que o 5 e o 9 não entram no intervalo, tá? No conjunto, nesse caso por causa do intervalo. Então, aqui, tudo isso que está escrito foi o que eu falei aqui, tá? Este intervalo contém todos os números reais compreendidos entre os extremos 5 e 9, tá? Bolinha vazia indica que os extremos não pertencem ao intervalo, por isso ele é chamado de intervalo aberto. Acabei de falar isso, né? Indica-se por... se eu for representar por sentença matemática, esse conjunto bem aqui, gente, maior que 9, maior que 5 e menor que 9, fica assim, ó, x pertencente aos reais, porque está aqui reais, tal que, detalhe, quando você vai ler no sentido da escrita, da esquerda para a direita. Agora, cuidado quando aparecer esses dois símbolos aqui, tá? Por quê? Quando aparecer dois símbolos, você vai ler assim, x pertencente aos reais, essa barra aqui, a gente lê assim, tal que, x pertence aos reais, tal que
Aí daqui, gente, eu pulo para cá, ó. A minha leitura pula para cá, para o x. Então fica x pertencente aos reais, tá o quê? X, observe que nesse símbolo, a parte maior está virada para o x. E a parte menor está virada para o 5. Nesse outro símbolo aqui, está no mesmo sentido, porém a parte menor está virada para o x. E a parte maior para o 9. Então eu leio assim. X pertencente aos reais está o quê? Eu pulo para cá. X é maior que 5 e menor que 9. Então eu leio assim. Eu leio primeiramente para a minha esquerda. X, parte maior está virada para x. Então x maior, olha, maior que 5. E x menor que 9. Ou então, eu posso representar por essa maneira aqui, ó. Agora, cuidado, é o seguinte. Se você, bora fazer o seguinte aqui. Se você colocar aqui um colchete e colocar um olho bem aqui. Olha só o olhinho. Colocou um olhinho. Esse olhinho ficou feio. Deixa eu fazer bem aqui, então. Você vai ter um olhinho bem aqui. Bora brincar o seguinte. Ele está olhando para cá. Então, se o colchete está olhando para o número, ele é intervalo fechado. O número entra. Se o colchete não está olhando para o número, é intervalo aberto, né? Bom, não, nesse caso aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho. Quando o colchete está olhando para o número, intervalo fechado, o número entra. Quando o colchete não está olhando para o número, é intervalo aberto, o número não entra. Então, observe que aqui, se a gente for analisar por esse intervalo, bolinha aberta, o 5 não entra. Bolinha aberta, o 9 não entra. Então, observe que esse colchete não está olhando para o número 5, tá? E tem que olhar para o número próximo dele. Ele não está olhando para o número 5, está olhando para cá. Então, é intervalo aberto. E o 9? Olha o colchete do 9. Ele não está olhando para o 9, então é intervalo aberto. O 9 não entra, o 5 não entra. Notação. X, olha como eu falei aqui para vocês. Notação. Significa que 5 é menor que x e também x é menor que 9. Então, assim, situou-se entre 9 e 5. Então, a gente lê assim. X, olha só. Esse símbolo bem aqui, galera. A parte, você tem duas partes. Então, aqui, vou fazer bem aqui. Essa parte bem aqui, mais aberta, observe que ela é a parte maior do símbolo. E essa parte aqui no biquinho é a parte menor. Então, a gente lê assim. X maior que 5 e menor que 9. Então, aqui, conjunto de números reais maiores ou igual, aí já muda, a menos 4 e menores ou igual a 6. Então, se eu representar em forma de intervalo, é essa maneira. Então, observe que a bolinha está pintada, olha, ela está preta. Tanto no lado de menos 4 quanto do lado de 6. Então, aqui é intervalo fechado. Significa dizer que esses números aqui, ó, eles entram no conjunto. Então, aqui já falei tudo isso, blá, 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 indica-se, tá. Na sentença matemática, como é que eu faço isso? X pertence a reais, tal que x é maior ou igual, por isso aparece esse símbolo aqui embaixo, tá? O sinal de igualdade é assim, assim é maior ou igual. X maior ou igual a menos 4 e x menor ou igual a 3. Ou eu posso representar em forma de sentença dessa outra maneira aqui, tá? O que acontece aqui? Lembra do colchete que eu coloquei agora há pouco? Tá? Você tem aqui um olhinho, olha aqui o olhinho. E o colchete está olhando para o número, então o intervalo ele é fechado. Então observe que esse colchete aqui, ele está olhando para o menos 4. Tá? Então eu posso ler menos 4, no caso aqui intervalo fechado, ele é maior, a gente lê assim, ó, maior ou igual a menos 4 e menor ou igual a 3. Tá?
Nesse caso, na verdade, não era para ser um 3 aqui, era para ser um 6, tá? É um 6 aqui, tá, galera? Então, aqui, ó, ele é maior ou igual a menos 4 e menor ou igual a 6. Então, esse colchete está olhando para um número, intervalo fechado. Então, aqui, só voltando aqui de número 6, tá? Eu vi o erro de digitação aqui. Conjunto dos números reais maiores ou igual a 2 e menores que 4. Então, aqui, a palavra maior ou igual só apareceu para o 2. E menor que 7. Não apareceu menor igual, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Tá, não apareceu menor igual. Então, olha como é que vai ficar isso aqui. Então, tá aqui. Conjunto de números maiores ou igual a 2. Então, já que é maior ou igual, bolinha fechada, o número entra no conjunto. E menores que 7. Não apareceu menores ou igual, tá? Então, aqui é intervalo aberto. O 7 não entra no conjunto. Então, aqui eu já falei tudo isso. Então, eu posso indicar por sentença matemática. Então, aqui, x pertencente ao reais, tal que x maior ou igual a 2 e menor que 7. Então, observe que o intervalo ele é fechado para menos 2. Então, o colchete está olhando para menos 2 e aberto para 7. Então, o colchete não está olhando para o 7. Muito simples, né? Então, aqui, com os números reais maiores que... Faltou aqui um número. Faltou uma fração. Deixa eu voltar aqui. Tá. Então, conjunto dos números reais maiores que menos 5 sobre 2 e menores ou igual a 6. Então, tá aqui. Menor tá aqui. Maiores que menos 5. Não apareceu a palavra ou. Então, aqui é intervalo aberto. Ou menores ou igual a 6. Então, menor ou igual. Apareceu ou igual. Então, o intervalo entra. Então, se eu for representar bem aqui, por sentença matemática, está aqui essa região. X pertencente ao reais, tal que o x ele é maior que menos 5 sobre 2 e menor ou igual a 6. Intervalo aberto, o colchete não olha para o número. Intervalo fechado, o colchete está olhando para o número. Alguma dúvida aí? Vou tomar uma água rapidinho aqui. Vou pegar um copo com água rapidinho. Peraí. Alguém tá entendendo alguma coisa? Não, pensei que era só eu. Romeno. Eu entendi, Eu mas tô- essa última Não tô aí não entendendo entendi nada. nada. Eu E tô me pra eu, boiando, sim. e eu Não, entrei tu sempre tá tarde, boiando. já não entendo nada. Ai, A fodeu. vida dele é essa. Mano, eu vou ter que ver o vídeo aula Vou dele umas 50 pesquisar. vezes. Eu vou pesquisar outros vídeos Eu também, sobre ó. esse Vou assunto. Eu de ver. Manu, porque eu não tô entendendo Ai, merda que nenhuma. susto, Tô menina. mais que Eu vou boiando. ver mais de Eu 1000 tô mais, vezes esse eu negócio tô mais aqui, ou ó. menos. Nossa, Agora essa Yasmin, que bem, susto. Eu essa não tô mais última. nem ao menos. Levei um susto quando a Yasmin falou, tu é doida, a voz grossona. Mais graça que Parece a ser um minha. ogro. Parece ser um ogro. Brincadeira, Oh. amiga, sabe que eu te amo, né? Para com Ana isso. Cláudia, Ana Cláudia. Para com isso, sabe que eu te amo, né? Ai, que frio. Olha o tamanho daquela goiaba ali. Tu é doido, vai arrancar pra mim. Nossa, Até gente, vocês parado não de têm noção. fome, nem comi, mano. Gente, Acordei vocês não, agoniado. Somos Vocês- dois, ó. Que eu nem merendei. vocês não têm noção do tamanho da goiabona que eu tô vendo daqui, ó. Corre, traz pra mim, não come não, tá? Pra mim. Qual é a Não vou, dúvida? Pra não. nós. O professor chegou. Qual é a dúvida? Nenhuma. Professor, essa última bem, eu não entendi. Essa aí. Eu também não. Olha, Oxe, não tinha nenhuma. É que eu tinha esquecido que eu não tinha entendido. tá, olha só. Vamos com calma. Gente, assim, quando, esse intervalo aqui
foi que vocês aprenderam antigamente com professores de vocês? Né? Fala o seguinte, olha, esse símbolo aqui, o nome dele é maior que. E esse símbolo aqui, ele é o menor que. Só que, vê bem, depende muito, na verdade, tem que colocar um complemento nessa definição. O complemento é, se você for ler da sua esquerda para a direita. Porque se eu for ler da minha esquerda para a minha direita, olha o que vai acontecer. Esse símbolo tem duas partes. Uma parte que é maior, que é essa parte aqui, e a outra parte que é menor, que é essa aqui, que é o bico. Tá? Então, se eu for ler da esquerda para a direita, a parte maior vem primeiro. Então, eu leio maior que. Se eu for ler da esquerda para a direita aqui embaixo, também, ó, quem vem primeiro é a parte menor. Então, por isso que é menor que. Porém, o mesmo símbolo ele pode receber ele pode receber para o mesmo símbolo nomes diferentes. Como assim, professor? Pode ler o seguinte, olha. Tipo, x maior que 6. Então, eu li da onde? Eu li no sentido da escrita. X maior que 6. Mas se eu ler no sentido contrário da escrita, 6 menor que x. Então, o mesmo símbolo recebeu dois nomes dependendo da situação que eu estou lendo. Tá? Então, voltando aqui. Né? Quando se fala em intervalo, essa bolinha aberta aqui, ó, essa parte bem aqui, é aberto. E essa bolinha pintada é fechada. O que significa dizer que o intervalo é aberto? O número não entra. O que significa dizer que o intervalo ele é fechado? O número ele entra. Bolinha aberta, bolinha branca, não entra. Bolinha fechada, o número entra. Então, eu representei em forma de intervalo aqui. Tá? Mas aí eu posso representar em forma de sentença matemática. Esse número tem que estar aqui dentro, né? Dentro desse intervalo. Então, o que é que eu posso falar? Esse número x, ele pertence aos reais. Tá ok. Quem é esse número x? Ele está aqui dentro. Ele é maior, olha a parte maior, que 5 sobre 2 e menor ou igual a 6. Pronto, é só isso. Então, eu represento em forma de sentença matemática. Deu para entender, mais ou menos? Porque, na verdade, isso aqui eu vou ter que ver com vocês, mas o mais importante está aí na frente. O mais importante passou um pouquinho, o mais importante está lá na frente. Tá ok? Posso continuar? Então, lá vai. Vou colocar o microfone, não estou escutando vocês. Sendo A um número real, temos ainda os intervalos. Esse aqui, ó. Então, esse intervalo aqui, olha, x pertence aos reais, tal que x maior que A. Então, observe que aqui eu não tenho aqui de dois símbolos, então eu posso ler direto. X pertence aos reais, tal que x maior que A. Então, posso representar dessa maneira. Observe que aqui não tem um símbolo maior ou igual. Então, o intervalo ele é aberto. O colchete não está olhando para o número. Só que observe que aqui é maior que A. Quando eu falo maior que A, não tem fim. Então, aqui ó, vai por mais infinito. Não tem fim. Se eu for representar em forma de intervalo, é essa parte bem aqui, essa região aqui. Tá? Bolinha aberta e vai embora. Toda essa região bem aqui. Então, se eu for representar o x pertencente a reais, tal que x é maior ou igual a A. Então, é dessa maneira bem aqui, olha. Você vai ter o A
Observe que agora o intervalo aqui ele é fechado, porque o x é maior ou igual a A. Então, o cochete está olhando para o A. E aqui não tem fim, então vai para o mais infinito. Bolinha fechada. O mesmo raciocínio é para cá, galera. Ó. X menor que A. Tudo que é menor está sempre à esquerda. Professor, como assim maior ou menor? Gente, olha só. Se eu pegar aqui a reta numérica, vou pegar somente os números naturais. 0, 1, 2. Menos 1, menos 2. Então, se eu fixar o número 1, quem está para frente do 1 é maior. Quem está para trás do 1 é menor. Então, já que é x menor que A, está para trás do número A. É assim que funciona. Então, aqui, x pertence de reais está o quê? X é menor ou igual a A. Então, eu posso representar aqui, ó, quando fala menor que A parte daqui, ó, do intervalo, aqui para trás, não tem fim. Então, por isso que vem aqui, ó, menos infinito. Ele vem lá do menos infinito até chegar em A e para. Então, aqui o intervalo ele é fechado para A, porque ele é menor ou igual a A. Então, o cochete está olhando para o cara lá. Considera-se como intervalo menos infinito aberto ao mais infinito aberto todos os conjuntos dos números reais, né? Que seria todos os conjuntos que seria todo o número que você imaginar. Exercícios. Vamos aos exercícios. Bom, vamos entender aqui o seguinte. Sejam os conjuntos A, de elementos A, B, C e D. Conjunto B, C, D, E, F e G. E o conjunto C, B, D, F e G. Determine item A. O conjunto A, que é A, determine o item A, que é A menos B. Galera, bora entender aqui, bora entender um por um. A menos B. Eu tenho aqui o conjunto A. Está aqui o conjunto A. A, B, C e D. Eu quero o A menos o B. Então, dos elementos que está em A, que está em B, eu vou ter que tirar. Porque é A tirando o B. Então, o A, o elemento A aqui, o A minúsculo, ele não tá em B, então ele fica. O B minúsculo, ele não está no conjunto B, então ele fica. O C minúsculo, ele está no conjunto C, então ele vai ter que sair daqui. E o D, ele está no conjunto B? Também está. Então, ele não vai ficar também, tá? Então, o A menos B, ou seja, os elementos de A menos os elementos de B, é somente o A e o B. Aqui nesse caso, se for o contrário, B menos A, é o mesmo raciocínio, só que agora eu vou pegar o elemento de B, os elementos de B. Quem tiver em A vai ter que sair. Então, se eu tenho o conjunto B menos A, quem é o conjunto B menos A? É você pegar o conjunto B, tá aqui C, D, E e F, e tirar os elementos que estão em A. Então, se você observar quem é que está em A aqui, é o elemento C e o elemento D. Tá? Então, quem é o B menos A? É o E, F e G. Tranquilo? Essa parte aqui, gente, A união C menos o B. Bora entender aqui. Quando a gente viu lá a parte de operações com frações, né, operações com expressões, melhor dizendo, a gente viu que tinha uma regra, né? Elimina-se parênteses, depois cochete e por último chaves. Essa eliminação ela serve aqui para conjunto também. Então, nesse caso aqui, como é que eu vou eliminar esse parênteses? Eu vou ter que resolver esse parênteses primeiramente. Então, quem seria, primeiramente aqui, eu vou fazer o seguinte. Quem seria o A união C? Eu vou ter que descobrir quem é o conjunto A união C, que é justamente esse parênteses aqui, para depois fazer o menos B. Então, quem é A união C? É você pegar o conjunto A e unir com o conjunto C. Lembrando, na união de dois ou mais conjuntos, se o elemento está nos dois conjuntos, né, você não repete duas vezes. Então, aqui, o A, bora olhar para o A e para o C. O elemento A só está no conjunto A.
o elemento B está nos dois conjuntos, então eu coloco só uma vez. O elemento C só está em A. O D, né? Juntando aqui A, B, C, D. O D ele está também no A, então repete ele aqui. Então, observe que faltou eu repetir o E e o G, porque eu estou unindo os conjuntos. Eu estou pegando os dois conjuntos e estou unindo. Tá? Lembrando que quando você tem aqui o elemento que está se repetindo nos conjuntos, você só coloca uma vez. Tá, ok? Então aqui você vai ter a união C, você vai ter o elemento A, o B, o C, o D, o E e o G. Agora que eu já descobri quem é o A união C, eu vou ter que fazer bem aqui, né? Deixa eu colocar bem aqui. Agora sim, eu vou ter que pegar aqui, ó. Quem é o conjunto B? Tá aqui, bora destacar o conjunto B aqui. O conjunto B, ele é C, D, E, F e G. Só que nesse item C, está querendo saber quem é A união C menos o B. Então, bora logo fazer direto aqui. Então, eu tenho que colocar esse conjunto A união C, só que eu tenho que subtrair quem é o B. Ou seja, nesse conjunto A união C, quem está em B vai ter que sair. Então, aqui, ó, A, B, C, o D. Ó, o D não entra porque ele está no conjunto C, porque o D não entra porque ele está no conjunto B. Eu tenho que tirar. O E, ele está no conjunto B, então eu vou ter que tirar. E o G está no conjunto B, então eu vou ter que tirar. Então, somente esse conjunto aqui ele é somente A, B e C. Nesse item D, bora fazer o item D aqui embaixo. Nesse item D, eu tenho que primeiramente eliminar esse parênteses, ou seja, eu tenho que primeiramente saber quem é A união B. A união B, eu vou ter que unir todo mundo. Tá? Então, aqui, ó, A, B, C. Bora por parte aqui. Ó. O A, vou unir aqui o elemento A, o elemento B. O C, ele está nos dois conjuntos ao mesmo tempo, eu coloco somente um. O D, ele está nos dois ao mesmo tempo, coloco apenas um. E o E só está no B, mas eu estou unindo, então eu coloco o E, o F e o G. Agora, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Conjunto C, ele vou destacar aqui embaixo, o conjunto C. Ele é B, D, E e G. Só que na questão ele pede A união B com interseção de C. Quem é esse símbolo aqui? É de interseção. Agora eu vou olhar para os dois conjuntos. Quem é que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo? Se você observar aqui, é o elemento B, o elemento D, o elemento E e o elemento G. Ou seja, ele é B, D, E e G. Então, o que você tem que observar? Todos os elementos do conjunto C estão dentro do conjunto A união B. Então, eu posso afirmar que o conjunto C ele é subconjunto do A união B. Então, eu poderia muito bem representar de uma outra maneira aqui. Ó. A união B com interseção do conjunto C. É o conjunto C. B, D, E e G. Bom, aqui nesse caso, descreva os elementos dos conjuntos abaixo em intervalos reais. Gente, bom, já que eu quero escrever os elementos, eu vou fazer assim. O conjunto A, x, tal que x é menor que 5. Então, se eu for pegar aqui a reta numérica, eu vou ter aqui o 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos... não tem fim. Então, posso fazer assim. Ó. Reticências, porque não tem fim, vem lá do menos infinito. Para ser mais rápido, posso colocar assim. Reticências, 2, 3, 4, 5. Então, são os elementos que são menores que 5. Então, tudo para cá. Chega até assim. Ah, não, detalhe. É menor que 5. Então, esse 5 aqui ele não entra, tá?
só se fosse menor ou igual. Então, para bem aqui. Então, aqui vem embora até 2, 3, até no 4. Quem seria esse x tal que x é maior ou igual a 10? Gente, já que é maior ou igual a 10, o 10 entra. Tudo que é maior está na frente de 10. Então, é 10, 11, 12. O 10 entra porque é maior ou igual. 13, 14, 15, 16 e vai embora. Agora aqui vai chegar na parte que, assim... Pessoal, assim, essa parte aqui é a parte que chegou aonde eu queria. Não fique tão preocupado, porque como eu vou pedir para vocês na prova de vocês, no teste de vocês, é dessa maneira. É como cai na prova de vestibular, porque eu sempre falo para vocês, eu respiro vestibular, tá? Quando eu entro numa sala de ensino médio, eu já entro pensando em preparar o meu aluno para fazer uma boa prova do Enem. Então, é aqui que eu vou focar vocês, nesse tipo de exercício. Então, preste bem atenção aqui. Uma festa com 29 pessoas, numa festa, deixa eu voltar aqui. Numa festa, 29 pessoas discutiam sobre 2 filmes A e B. Então, são 29 pessoas. Precisamente, 13 pessoas assistiram o filme A. Então, aqui, assistiram... 13 pessoas assistiram o filme A. 5 pessoas assistiram os 2 filmes. 6 pessoas não assistiram a nenhum dos 2 filmes. Quantas pessoas assistiram ao filme B? Sabendo que todas as 29 pessoas opinaram. Gente, bora pensar da seguinte maneira. São 2 conjuntos A e B. Então aqui, ó. Filme A. Foram 13 pessoas. Essa aqui é a primeira informação. A segunda informação. 5 pessoas assistiram aos 2 filmes. Então eu vou colocar assim, ó. A e B. Tá? Posso colocar só uma vírgula aqui. Tá? Vou colocar assim, ó. A e B. Aos 2 filmes foram 5 pessoas. 6 pessoas, então aqui já foi, agora a próxima informação. 6 pessoas não assistiram a nenhum dos filmes, então vou colocar assim, nenhum. Foram 6 pessoas. Quantas pessoas assistiram ao filme sabendo que 29 opinaram? Gente, nessa pesquisa que teve aqui foi um total de 29 pessoas. O total de pessoas que aparece na pesquisa sempre é o conjunto universo, tá? O universo é tudo aquilo que está sendo pesquisado. Então aqui o universo, eu coloco a letra U. Então o conjunto universo aqui é 29 pessoas. Aí eu vou montar um diagrama de Venn da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui um quadrado. Dentro desse quadrado, eu coloco os elementos do conjunto universo. Ou seja, aqui dentro tem 29 pessoas. E aqui eu vou ter quem? Eu vou ter o conjunto A, que representa o filme A. Montando o diagrama de Venn. E vou ter o conjunto B, que representa a quantidade de pessoas que assistiram ao filme B. Então, aqui eu tenho um conjunto, tá? Tenho 2 conjuntos, melhor dizendo. E o conjunto universo são 29 pessoas. Aqui dentro tem 29 pessoas. E quando eu for montar esse esquema, eu começo pela interseção dos 2 conjuntos, tá? Primeiramente, eu começo por aqui, pela interseção. Ou seja, 5 pessoas assistiram ao filme A e B. Então, a interseção fica aqui no meio. O que é a interseção? É aquela parte do conjunto que faz parte dos 2 conjuntos ao mesmo tempo. Então, aqui, 5 pessoas leram o filme A e assistiram, melhor dizendo, o filme B. Tá? Agora, para onde é que eu vou? Eu vou para cá. Ó. Conjunto A é 13. Agora é que vem o nosso raciocínio lógico. 13 pessoas assistiram ao filme A. Ou seja, o conjunto A é toda essa região bem aqui. Ó.
Conjunto A é toda essa região bem aqui, de azul. Tá? Aqui dentro tem que ter quanto? Tem que ter 13. Só que observe que aqui dentro do conjunto A já tem 5. Então, vou ter que subir 3 de 13. Hein? 13 menos 5, 8. Então, 8 é bem aqui. Tá? E esse nenhum, que é a próxima informação? Já coloquei o conjunto universo, já coloquei o A e B, coloquei o A e esse nenhum. Pessoal, esse nenhum, ele fica aqui fora, olha. 6. Tá? Quem é que falta preencher, professor? Quem falta preencher é bem aqui, ó. É bem aqui que falta preencher. Tá? Essa parte aí que vai me interessar agora. Como é que eu faço? Se eu somar esse número que está nessa região, que é 8, somar com esse número que está nessa região, que é 5, então 8 mais 5, 13. Somar com esse número que está nessa região, 13, mais 6, 19. E somar com esse número aqui, tem que dar 29. Então, para dar 29, tem que ser 10. Né? 8 mais 3, 8 mais 5, 13. 13 mais 6, 19. 19 mais 10, 29. Aí a pergunta é, quantas pessoas assistiram ao filme B? Galera, muito cuidado com a pergunta. É ao filme B. Quem é o filme B? Quem assistiu ao filme B é o pessoal que está tudo aqui dentro, olha. Quem é que está aqui dentro? É o 5 mais 10. Então, minha resposta é 15 pessoas assistiram ao filme B. Professor, e esse 10 que está aqui? Muito cuidado. Esse 10 que está aqui, galera, é o pessoal, vou colocar até uma seta bem aqui. É o pessoal que assistiu somente ao filme B. Porque quando você assiste, quando eu falo assim, se eu falar assim, né, um de vocês fala assim, o professor Gilvan assistiu o filme B. Então, fica muito amplo. Por que fica amplo? Porque eu posso ter assistido outro filme. Agora, se eu falar, né, se alguém falar assim, o professor Gilvan assistiu somente ao filme B. Então, foi só aquele filme e mais nenhum. Tá ok?